A última pá de terra que cobriu o caixão de Ricardo pareceu soterrar também o resto de luz que havia nos olhos do pequeno Léo. Aos 12 anos, ele já conhecia a dor da perda 2 vezes. Primeiro a mãe, quando ainda era bebê. E agora o pai, o homem forte e gentil que construíra um império no ramo têxtil, mas que fora derrubado por uma doença súbita e devastadora em questão de meses. Sob a chuva fina que caía no cemitério, naquela tarde cinzenta de terça-feira, Léo se sentia pequeno, invisível e desesperadamente sozinho. A única mão que pousava em seu ombro não trazia conforto, apenas um peso frio e possessivo. Era a mão de Vânia, sua madrasta. Vânia entrara na vida deles 3 anos antes. Era uma mulher de beleza afiada e sorrisos calculados, que trouxera consigo um filho da mesma idade de Léo, chamado Bruno. Enquanto Ricardo estava vivo, Vânia interpretava o papel da esposa dedicada e da madrasta esforçada. Embora Léo sempre sentisse o gelo por trás de seus abraços performáticos em público. Mas naquele dia, diante do túmulo ainda fresco, a máscara de Vânia começou a derreter mais rápido que a maquiagem cara sob a garoa. Não havia lágrimas nos olhos dela, apenas um brilho estranho. Uma mistura de alívio e uma ganância que ela mal conseguia disfarçar enquanto olhava para a mansão da família, que se erguia na colina próxima. O inferno de Léo começou antes mesmo que as flores do velório murchassem. Na mesma noite do enterro, enquanto Léo estava sentado na grande sala de estar, olhando para a poltrona de couro vazia onde o pai costumava ler histórias para ele, Vânia entrou. Ela não caminhava mais com a leveza de quem pisa em ovos. Ela marchava como uma general, tomando posse de um território conquistado. O crique dos seus saltos altos no piso de mármore ecoou como tiros no silêncio da casa enlutada. Léo, ela disse, sua voz despida de qualquer doçura falsa. Precisamos fazer mudanças. Esta casa é muito grande e cara para manter. A partir de hoje, as coisas vão ser diferentes. A diferença foi brutal. No dia seguinte, Vânia ordenou que Léo desocupasse seu quarto, uma suíte ampla e iluminada com vista para o jardim que sua mãe havia plantado. O Bruno precisa de mais espaço para estudar. Foi a justificativa fria dela. Ele é um menino sensível, a morte do seu pai o afetou muito. Bruno, um garoto mimado que aprendera com a mãe a olhar para Léo como se ele fosse um estorvo. Mal conseguia esconder o sorriso de triunfo enquanto transportava seus videogames e roupas de grife para o quarto do irmão. Léo foi realocado para o sótão. Era um cômodo pequeno no último andar, abafado no verão e gélido no inverno, com uma única janelinha redonda que mal deixava entrar luz. O lugar cheirava a poeira e naftalina, e suas únicas companhias eram caixas de coisas antigas que Vânia considerava lixo. Sua cama agora era um colchão velho no chão. A mansão, que antes era seu lar, tornou-se uma prisão onde ele era um prisioneiro indesejado. As semanas se transformaram em meses de uma rotina humilhante. Vânia demitiu a antiga governanta, que tratava Léo com carinho, alegando corte de gastos. Você já tem 12 anos, Leonardo, ela disse, usando o nome completo dele como uma repreensão. Está na hora de aprender a ser útil e pagar pela sua estadia aqui. E assim, o herdeiro legítimo daquela fortuna tornou-se o empregado não remunerado da casa. Léo acordava antes do sol para limpar o jardim. Lavava a louça dos banquetes que Vânia oferecia para suas novas amigas da alta sociedade, e passava as camisas caras que Bruno usava para ir à escola particular, enquanto Léo fora transferido para uma escola pública distante, para economizar no motorista. Ele comia na cozinha, sozinho, as sobras do jantar. Muitas noites ele ouvia as risadas de Vânia e Bruno na sala de jantar, brindando a nova fase. Bruno, com a crueldade casual das crianças que nunca ouviram um não, fazia questão de esbarrar em Léo nos corredores e derrubar o que ele estivesse carregando, ou chamá-lo de o pequeno órfão sujo, quando a mãe não estava perto, embora Léo suspeitasse que Vânia aprovaria o apelido. A única coisa que mantinha Léo são naquelas noites solitárias no sótão, era a lembrança do pai, e ironicamente, um objeto que Vânia desprezava. Durante uma de suas limpezas para modernizar a casa e apagar a memória do falecido marido, Vânia decidiu se livrar da velha poltrona de couro marrom, onde Ricardo passava suas noites. Era uma peça robusta, com o couro gasto e arranhado nos braços, e um cheiro inconfundível de tabaco de cachimbo e loção pós-barba antiga. Tirem essa velharia daqui, ela gritou para os homens da mudança. Cheira a mofo e a homem velho. Não combina com a nova decoração. P.
Leo, que assistia a tudo do alto da escada, sentiu um aperto no peito. Aquela poltrona era o último refúgio físico da memória do pai. Num impulso de coragem que ele não sabia que tinha, ele correu escada abaixo. Por favor, ele implorou, parando na frente dos carregadores. Por favor, não joguem fora. Deixem ela comigo. Eu coloco no sótão. Ela não vai atrapalhar, eu prometo. Vânia olhou para o enteado com um misto de nojo e pena zombeteira. Você quer esse lixo, Leonardo? Combina com você. Ambos são relíquias inúteis do passado. E assim, a poltrona de couro subiu as escadas estreitas até o sótão. Ela ocupava quase metade do pequeno quarto. Mas para Leo, era como ter o pai ali. Todas as noites, depois de terminar as tarefas exaustivas, ele se encolhia na poltrona, grande demais para ele. Afundava o rosto no couro gasto e inalava o cheiro que restava do pai, chorando até dormir. Era seu único conforto, seu único abraço. Os 6 meses após a morte de Ricardo, chegou o dia que Vânia esperava ansiosamente. A leitura oficial do testamento e o desbloqueio dos bens. Ela passou a semana inteira de ótimo humor, comprando vestidos novos e planejando viagens com Bruno. Para ela, era apenas uma formalidade. Ela era a viúva. Ricardo morrera subitamente sem deixar um testamento atualizado. Então a lei estava do lado dela. Ela seria a administradora de tudo até Leo atingir a maioridade. E ela tinha planos muito claros de como gastar essa fortuna muito antes disso acontecer. Na manhã da leitura, a mansão estava agitada. O advogado da família, Dr. Arantes, um homem idoso e sério que fora amigo de longa data de Ricardo, chegou com sua pasta de couro. Vânia o recebeu na sala de estar principal, vestida como se fosse para uma festa de gala, com Bruno ao seu lado. Usando um terno novo, que custara mais do que todas as roupas que Leo possuía juntas. Leo foi autorizado a descer do sótão para a ocasião, vestindo suas roupas surradas e pequenas demais. Vânia fez questão de que ele se sentasse em uma cadeira de madeira afastada, no canto da sala, para não sujar os sofás novos. O Dr. Arantes ajeitou os óculos e abriu a pasta. O clima na sala era pesado. Vânia mal conseguia conter o sorriso triunfante. O advogado começou a ler os termos legais monótonos sobre as propriedades, as contas bancárias, as ações da empresa. O patrimônio era imenso, muito maior do que Vânia imaginava. Seus olhos brilhavam com a contagem mental dos zeros. Sendo assim, continuou o Dr. Arantes com a voz grave, na ausência de um documento mais recente, a lei determina que a gestão dos bens... Foi nesse momento que um barulho no canto da sala interrompeu o advogado. Leo havia se levantado. Ele estava tremendo, segurando contra o peito algo volumoso e amarelado. Era um envelope grande, de papel pardo, selado com cera vermelha, que parecia ter saído de um filme antigo. O que é isso, garoto? Sibilou Vânia, irritada com a interrupção. Sente-se agora. Dr. Arantes, por favor, continue e ignore essa criança. Mas o Dr. Arantes estava olhando fixamente para o envelope nas mãos de Leo. Ele reconheceu o selo de cera. Era o sinete pessoal de Ricardo, que ele raramente usava. Um momento, Vânia, disse o advogado, levantando a mão. Ele se virou para Leo. Leonardo, meu jovem, o que você tem aí? Leo deu passos vacilantes até o centro da sala. Sua voz mal saía, um sussurro rouco de quem passava dias sem falar com ninguém. Eu achei na poltrona, senhor. Ontem à noite. Ele explicou como, na noite anterior, enquanto chorava de saudade na velha poltrona do sótão, seus dedos inquietos encontraram uma costura solta debaixo do assento. Ele puxou um fio, curioso, e sentiu algo duro escondido no forro. Ele enfiou a mão e puxou o envelope. Na frente, na caligrafia inconfundível do pai, estava escrito apenas: para meu filho Leonardo. Abrir somente quando os lobos mostrarem os dentes. O silêncio na sala era absoluto. Vânia estava pálida, a maquiagem parecendo uma máscara de gesso rachada. Isso é ridículo, ela gritou, tentando se levantar. É alguma brincadeira estúpida desse menino. Ele deve ter forjado isso. Ricardo nunca esconderia nada de mim. O Dr. Arantes pegou o envelope com reverência. Ele examinou o lacre, a letra. Esta é, sem dúvida, a letra do seu marido, Vânia. E este lacre não foi violado. Com um abridor de cartas de prata que estava sobre a mesa de centro, ele quebrou a cera. O som pareceu um trovão na sala silenciosa.
Dentro, havia um documento de várias páginas, datado de apenas 3 dias antes da morte súbita de Ricardo. O advogado começou a ler em silêncio primeiro. Suas sobrancelhas se ergueram em surpresa, e depois, um leve sorriso de satisfação apareceu no canto de sua boca. Parece, disse o Dr. Arantes, olhando por cima dos óculos para uma Vânia petrificada, que meu velho amigo Ricardo era mais observador do que todos nós pensávamos. Ele pressentiu que algo estava errado com sua saúde, e mais ainda, ele percebeu o caráter das pessoas ao seu redor. Ele pigarreou e começou a ler o testamento hológrafo, um testamento escrito de próprio punho, que é perfeitamente válido perante a lei. Eu, Ricardo Mendes, estando no pleno gozo das minhas faculdades mentais, mas temendo pela segurança do meu único filho, Leonardo, deixo este documento como minha última e definitiva vontade. Revogo qualquer disposição anterior. Nomeio como tutor legal de meu filho e administrador de todos os meus bens, até a maioridade de Leonardo, o Dr. Samuel Arantes, meu amigo de confiança, com a instrução expressa de que Leonardo seja imediatamente matriculado no melhor colégio interno do país, longe desta casa, se assim ele desejar, ou que permaneça aqui, sob a proteção direta do Dr. Arantes. Vânia soltou um som estrangulado, como um animal ferido. Mas o advogado continuou, implacável. A minha esposa Vânia, deixo a quantia de R$ 50.000, que deve ser paga em uma única parcela, sob a condição de que ela e seu filho Bruno desocupem a minha residência, no prazo improrrogável de 48 horas, após a leitura deste documento. Esta quantia é suficiente para que ela recomece sua vida em outro lugar, longe do meu filho. Caso ela conteste este testamento, essa quantia será reduzida a 0. Isso é mentira, Vânia gritou, avançando para tentar arrancar o papel da mão do advogado. Ele estava louco. Ele não podia fazer isso comigo. Eu sou a esposa. Eu tenho direitos. Você tinha, disse o Dr. Arantes, com uma voz gelada, guardando o documento na pasta. Até Ricardo perceber quem você realmente era. Ele me confidenciou suas suspeitas semanas antes de morrer. Ele sabia que você só estava esperando ele partir para mostrar suas garras. Ele escondeu o testamento na poltrona, porque sabia que era o único lugar nesta casa que você desprezaria o suficiente para não procurar. Sua própria ganância e falta de sentimentos foram a sua ruína, Vânia. A cena que se seguiu foi patética. A mulher poderosa e arrogante desmoronou em gritos e ameaças vazias. Bruno chorava, não pela perda do padrasto, mas porque percebeu que seus dias de príncipe haviam acabado. Léo apenas observava, ainda no canto da sala, sentindo uma onda de alívio tão grande que suas pernas tremiam. Não era a alegria pela fortuna. Era o alívio de saber que seu pai o amava o suficiente para protegê-lo, mesmo depois da morte. A poltrona velha e cheia de mofo tinha sido o seu escudo, o último abraço protetor de seu pai. 2 dias depois, Vânia e Bruno saíram da mansão com apenas algumas malas, sob o olhar atento dos seguranças contratados pelo Dr. Arantes. O carro de luxo ficou na garagem. Eles tiveram que chamar um táxi. Vânia olhou para trás uma última vez, com o rosto contorcido de ódio, e viu Leo na janela do seu antigo quarto, que ele havia recuperado naquela manhã. Leo não sentiu prazer na queda dela. Ele só sentiu paz. A casa estava grande e silenciosa novamente, mas o ar parecia mais limpo, mais leve. Ele desceu até a sala de estar, onde a velha poltrona de couro havia sido trazida de volta do sótão e colocada em seu lugar de honra, perto da lareira. Leo sentou-se nela. Ainda era grande demais para ele, mas agora parecia o lugar certo. A vida tem uma maneira curiosa de equilibrar as balanças, e muitas vezes a justiça vem disfarçada naquilo que os arrogantes desprezam. O verdadeiro valor das coisas não está na sua aparência, mas no que elas guardam em seu interior. Sejam pessoas, sejam poltronas velhas. Se você também acredita que a verdade sempre encontra um caminho para aparecer, e que a ganância é o pior veneno da alma, deixe o seu like neste vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque temos muitas outras histórias emocionantes como esta vindo por aí. E me conta aqui nos comentários. Você acha que a punição da Vânia foi justa, ou ela merecia algo pior? Eu quero muito saber a sua opinião. Até o próximo vídeo.